contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado. Me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, oh Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo, o amado meu, voltando, vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti,
O mercado está vazio, seu trabalho já parou. Dos martelos dos obreiros, o barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O Rei está voltando. Uma boa noite a todos que estão acompanhando mais uma aula do projeto Férias com Teologia de julho de 2026. Meu Deus, esse negócio parecendo o céu já, ó. Isso aí. O reino de Deus é o nosso tema desta noite e eu já quero começar falando da chamada para a gente ganhar tempo. A chamada de hoje vai ter sorteio e o sorteio dessa noite... Peraí, deixa eu deixar aberto aqui já. E o sorteio dessa noite vai ser essa Bíblia aqui. A Bíblia Sagrada, nova versão transformadora, chamada Filament. Essa Bíblia aqui, ó. Essa aqui. Essa Bíblia é uma Bíblia, né? Capa de luxo, não sei o quê, mas ela tem um segredo. Ela tem um aplicativo que você baixa o aplicativo, tem um código aqui dentro da Bíblia, e aí você vai aprender cada capítulo, cada versículo da Bíblia. Então tem muita coisa na Bíblia impressa e também tem outras no multimídia. Você vai ter acesso a vídeos, aulas, mapas, diagramas, tudo isso para entender a Bíblia. Eu não sei quanto custa essa Bíblia, não é muito cara não, deve custar 100 e pouco, mas eu vou dar de presente para você. E é só preencher o Raniel está dizendo que vai ganhar. Nunca ganhou nada, mas está dizendo que vai ganhar hoje. Vamos ver. Tá aí, vamos lá. Escreve aí de onde você está acompanhando a aula de hoje. Escreve aí, por favor, de que lugar você está acompanhando essa aula de hoje. Eu sei que tem muita gente de São Paulo, tem gente do Rio, tem gente de Minas Gerais, tem gente de Santa Catarina, tem bastante gente de Santa Catarina, do norte do Brasil. Então, o Sidney está dizendo que tem essa Bíblia. O Sony L, bora estudar, tá na hora. Que mais aqui? Vamos ver quem escreve aí sua cidade, vamos ver se aparece aqui. O Everton é de Lavras, Minas Gerais. O Sidney de Barbacena, Minas Gerais. Luna, não sei o que, de Brasília. Rafael de Itupeva, alguém lá de Jundiaí, aí começa a corrida aqui. Acho que é mais fácil ali pela tela ali, ó. José, não sei o que lá, de São Bernardo do Campo. O Rafael, essa Bíblia virar para Itupeva, olha aí. O Edilson de São Paulo. O Newton de Alagoas, Marechal Deodoro em Alagoas. O Marcos do Rio de Janeiro. O Alexandre de Guarulhos. A Letícia de Itapevi, essa Bíblia vai ser minha, tá aí o Fábio, tá aí o Sidney de São Paulo, é outro Sidney, tem aqui o Pablo do Rio Grande do Sul, Gleiberg de Manaus, Ivonete do Rio das Ostras, né? A pessoa tá, é um lugar horrível, né, para passear, só queria estar lá, não é nem inveja, ó. Anderson de Plotina, Paraná, Amado de Cubatão, São Paulo, o Ruth de Salvador, Salvador, Bahia, Paulo Henrique de João Pessoa, na Paraíba, o Bruno de Recife, estão chegando. Então é o seguinte, para você que é aluno do Férias com Teologia, você precisa preencher a chamada e no finalzinho da aula a gente vai falar uma frase e você vai ganhar essa Bíblia aqui, se você conseguir falar a frase certa, tá certo? Então é só ficar na espera aí. A Joyce da Flórida, tomara que a Joyce não ganhe, né? Porque já pensou se ela ganhar da Flórida? Tomara que... Vamos torcer para ela não ganhar, porque para mandar para a Flórida é melhor depositar para ela, faz um Zelle para ela lá. Você sabe o que é Zelle, Vitória? Zelle é o Pix lá dos Estados Unidos. Não existe Zelle. Então vamos lá.
Na aula de hoje, então, hoje nós vamos ter o sorteio da Bíblia, essa Bíblia aqui, e essa Bíblia pode ser sua, menos se você morar na Flórida. E também você fica com a gente até no finalzinho, porque teremos algumas oportunidades aqui também durante a aula. Tá certo? A gente está caminhando para o final, né, do férias. Meu Deus, já é dia 20 agora a gente está do meio para o fim já, né? Agora a gente está... o que tem pela frente é menos do que o que ficou para trás. E também pudera, porque a nossa apostila, nosso material didático já chegou em 298 páginas, tá? Tô vendo aqui, ó. Já chegou em 298 páginas, ó. É bem apagadinho aqui, mas dá para ver, ó. 298 páginas. Então, 300 páginas de conteúdo, né? Aqui do Férias com Teologia. Deixa eu achar aqui. E hoje nosso assunto é o Reino de Deus, tá? Hoje o nosso assunto é o Reino de Deus. E eu quero introduzir esse assunto falando com você a respeito... Já coloca aí no material didático, porque... Veja bem, Jesus Cristo disse que o reino estava próximo, né? Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Isso é Mateus 4,17. Mas ele também disse que o reino de Deus estava entre nós. Ele também disse que o reino de Deus estava dentro da gente. Então, entre nós, dentro de nós, próximo da gente. Mas ele também disse que o reino de Deus não era aparente. E por fim, Paulo trata o reino como um lugar, quando ele diz, ó, ficarão de fora do quê? Do reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus que tais coisas praticam. Então, peraí. O reino de Deus é um lugar, pode vir para mim aqui. O reino de Deus é um lugar, o reino de Deus é um estado de espírito, o reino de Deus é um prêmio, o reino de Deus... Afinal, o que é o reino de Deus? É aparente ou não? Ele é real no sentido de palpável ou não? Bom, e qual é a chave para a gente entender o reino de Deus? A chave para a gente entender o reino de Deus é o Evangelho. É o Evangelho. Nós temos aprendido que o Evangelho aliás, o conhecimento sobre Deus real é sempre revelação, ou seja, está revelado dentro das Escrituras. E para isso, a gente precisa trabalhar lendo a revelação, aprendendo o Evangelho, para a gente entender a complexidade do reino de Deus, tá? A complexidade do reino de Deus, porque o reino de Deus, por que eu coloquei esse tema no Férias com Teologia? Eu até já tinha explorado esse tema no Férias do ano retrasado, mas porque eu estou vendo que alguns coaches, pregadores, até pastores de nome, eles estão, como é que eu vou dizer isso para vocês? Eles estão desenhando uma história de reino de Deus diferente da Bíblia. Tipo assim, ó, você pode ser salvo sem herdar o reino. Aí, peraí, vamos lá. Primeiro a gente tem que entender o que é o reino de Deus. Primeiro a gente tem que entender o que é o reino de Deus. Depois a gente tem que entender se, entendendo o que é reino de Deus, é possível ser salvo e não herdar o reino de Deus. Não, você vai ser salvo, mas você não vai ser reinante. Você não vai reinar com Cristo. Você não vai... E geralmente as pessoas que falam isso são pessoas que não conhecem o texto bíblico, tá certo? Não conhecem o texto bíblico. Então, para falar de reino de Deus, a gente tem que entender um pouco do que a Escritura, do que a Bíblia aponta para o que é o reino. Por exemplo, abre aí em Lucas 17, 20. Vamos lá. Lucas 17, 20. E nós encontraremos o seguinte texto. Lucas 17, versículo 20. Vem comigo. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus,
Veja bem, os fariseus estão entendendo que o reino de Deus é algo que viria, né? Sobre quando viria o reino de Deus, quando chegaria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência. Né? O reino de Deus não vem com aparência visível. Nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de você. Como que o reino de Deus é um negócio que está dentro da gente? Como é que funciona essa questão? Bom, para entendermos o reino de Deus, eu vou começar falando a respeito da primeira grande revelação, uma revelação apocalíptica, no estilo apocalíptica, mas ela está dentro dos profetas maiores. A nossa teologia divide os profetas em profetas maiores e menores, e o Daniel é um dos profetas maiores. Então, eu quero ler com vocês, em primeiro lugar, vocês têm um material didático aí com vocês, mas eu quero, nessa introdução, trazer o que é reino de Deus. E aí a gente vai depois discutir Primeiro, vamos lá, o que é reino de Deus? Depois do reino de Deus, que a gente compreender o reino de Deus de verdade, a gente vai responder essa questão dos pregadores da modinha, dos pregadores coaches, sobre se é possível você ser salvo e não herdar o reino, não reinar com Cristo. Isto é possível? Então, vamos compreender primeiro o que é reino de Deus. Para entender isso, a gente tem que ler o capítulo 2 do profeta Daniel. Eu não vou ler todo ele, mas eu posso começar aqui com vocês. Vamos lá, vem comigo. O texto diz assim, ó: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, ele teve uns sonhos. O espírito se perturbou e ele passou-lhe o seu sono. O rei mandou chamar os magos, encantadores, feiticeiros, astrólogos, para que declarassem ao rei qual tinha sido seu sonho, quando vieram para se apresentar diante do rei. E esse lhe disse: eu tive um sonho que perturbou meu espírito, e eu quero saber o que significa. Meu celular fica se manifestando aqui com a internet. E vamos lá. Isso perturba o meu espírito, eu quero saber o que significa. Então os astrólogos disseram ao rei em siríaco: vive, ó rei, eternamente, diga o sonho aos teus servos e daremos a interpretação. Primeira informação aqui: os feiticeiros, lá os astrólogos, aquela galera que trabalhava para o rei, falou assim: beleza, fala o sonho aí e a gente interpreta. E o rei respondeu aos astrólogos: esta é a minha decisão. Se vocês não me fizerem saber o sonho e a interpretação, vocês serão despedaçados. Ou seja, o rei, eu não sei se já aconteceu com vocês, sabe quando você tem um sonho e você acorda de manhã e sabe que você tem um sonho, mas você não sabe o que é? Isso é o que aconteceu com o Nabucodonosor. Só que ele é o rei, né? Ele é o Nabucodonosor. Quando a gente tem um sonho e não sabe o que é, a gente fica sofrendo no outro dia, né, e tal. Nossa, eu sonhei alguma coisa, tinha a ver com a minha mãe, tinha a ver com não sei quem, mas eu não lembro. Mas o Nabucodonosor falou: eu quero saber o sonho. Aí os caras falaram: tá bom, conta o sonho que a gente interpreta. E ele falou: eu não lembro o sonho. E aí o pessoal, os astrólogos, falaram: aí fica ruim pra gente, né? Porque primeiro você conta o sonho e a gente fala o que significa, né? E aí o Nabucodonosor falou: cadê? Mas se vocês me declararem o sonho e a interpretação, vocês vão receber presentes. E responderam eles: diga ao rei o sonho e daremos a interpretação. E o rei falou: eu acho que vocês querem ganhar tempo. Então, a minha palavra é irrevogável. Se vocês não disserem o sonho, a sentença contra vós, tal. E o rei mandou matar todo mundo. Quando o rei mandou matar todo mundo, saiu um decreto, versículo 13, saiu o decreto segundo o qual devia ser morto os sábios. Qual que era o problema? O problema é que o Daniel é um dos sábios. Então o Daniel também devia ser morto. Só que o Daniel não estava nem sabendo da história.
O Daniel estava lá na casa dele e tal, não estava sabendo da história, não avisaram para o Daniel essa história. E foram na casa do Daniel para matar o Daniel. E aí o Daniel falou, o que está pegando? O que está acontecendo? E aí o Arioque e tal explicou o caso do rei. Está lá no versículo 15. Então Daniel falou assim, ó, eu vou pedir um tempo para que eu pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para casa, conversou com o Ananias, o Misael e o Azar. Esses caras são o Sadraque, o Mesaque e o Abednego. Aqui é o nome deles na vida real, né? Lá em hebraico. E eles começaram a orar, pedir misericórdia, não sei o que lá. E Deus deu a Daniel esse sonho. Foi revelado a Daniel esse sonho. Numa visão à noite, uma visão e tal. E Daniel louvou a Deus. Aí aqui tem o louvor de Daniel, até o versículo 23. E o Daniel foi lá falar com o chefe que queria matar ele. Ele falou, pode mandar falar pro rei que eu estou pronto. E o rei, cadê? Então, achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Então o rei, respondeu o rei a Daniel, cujo nome era Beltesazar e tal, podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a interpretação? Então, peraí, você vai me contar o meu próprio sonho e depois vai contar a interpretação? E o Daniel falou, ó, isso é impossível para os homens, mas, aqui ó, o Daniel respondeu, o mistério que o rei quer saber, nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir, mas há um Deus nos céus, o qual revela mistérios, e ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. Primeira informação de todas, tá? Essa informação é sobre o que há de acontecer no fim dos tempos, ou seja, essa informação é escatológica. Naquela época tivesse teologia, ele ia falar, isso aqui é escatologia pura, tá certo? As visões da sua cabeça, na tua cama são essas. E o Daniel, olha que interessante, ele começa a falar o que o rei sonhou, mas antes de ele falar o que o rei sonhou, ele fala o que o rei estava pensando na cama antes de dormir, que é o versículo 29. E aí no versículo 29 ele diz o seguinte, estando tu na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disso. Então a primeira informação é, antes do senhor deitar e dormir, antes do sonho, coloca aqui, ó, antes do sonho, subiram os teus pensamentos. E o que o senhor estava pensando antes de dormir? O que há de ser depois disso? O que vai ser depois que eu morrer? O que vai ser no futuro? O que será? Como é que vai ser? Quem que vai dominar isso aqui? Meu filho? Como é que vai funcionar e tal? E aí o Daniel traz a informação. O Deus que revela mistérios fez saber o que há de ser. E quanto a mim foi revelado esse mistério, não porque eu tenha mais sabedoria do que todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, para que entendesse os pensamentos do teu coração. Então, primeira informação, esse sonho tem a ver com o fim dos tempos. Essa é a primeira informação. Tu, ó rei, estavas olhando e viu uma grande estátua. A estátua era grande, cujo esplendor era excelente, estava de pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era de ouro, o seu peito era e os seus braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, e as pernas, ferro, e os seus pés, em parte ferro, em parte barro. Estavas vendo isso quando uma pedra, foi cortada sem auxílio de mãos, e feriu a estátua no pé de ferro de barro e esmiuçou. Quando juntamente esmiuçou o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como a palha nas eiras de estio. Virou pó e o vento os levou, né? E não se achou mais lugar algum para eles. Mas a pedra, olha que interessante, mas a pedra que feriu a estátua,
se fez um grande monte e encheu toda a terra. Esse é o sonho e essa é a interpretação. Tu, ao rei, a quem Deus do céu deu reino, poder, força e majestade, tal. Tu és a cabeça de ouro. Quer dizer, a cabeça de ouro é o Senhor. A cabeça de ouro é a Babilônia. Mas depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e depois um terceiro reino, que dominará toda a terra, e um quarto reino, e não sei o que lá. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Bom, o que está acontecendo aqui é o seguinte: o Nabucodonosor teve um sonho, não sabia o sonho, não sabia a interpretação, vocês viram comigo aqui o texto, e quando ele chamou Daniel, Daniel falou para ele o seguinte: Deus mostrou para o Senhor como tudo vai terminar. Deus mostrou para o Senhor como tudo vai terminar. E o Nabucodonosor disse: mas eu vou pedir para fechar o chat, por favor. Então, vou pedir para fechar o chat um pouquinho, porque ninguém merece. Então, fecha o chat e a gente volta já já. Eu abro o chat daqui a pouquinho. Tá certo? Então, vamos lá. O Daniel disse para o Nabucodonosor: Deus te mostrou como tudo vai terminar. E o Nabucodonosor disse: como que tudo termina? Ele disse: tudo vai terminar com um reino. Primeiro vamos entender o seguinte: a estátua está organizada onde a Babilônia, o Senhor, que é o rei da Babilônia, está agora na posição de cabeça da estátua. Então a estátua tem uma cabeça, que é a Babilônia. Depois da Babilônia vai vir outro reino, são os medos persas. Depois deles, outro reino, que é o Império Grego. Depois deles, outro reino, que é o Império Romano. E quando tiver nesse Império Romano, vai chegar uma pedra. Essa pedra vai ser cortada, e aí a figura narrativa é muito importante. Por isso que eu falei da leitura semiótica. É muito importante aqui, porque a gente vai construir, a partir desse conhecimento, uma diferença entre estátua e pedra, tá certo? Então você coloca estátua de um lado, pedra do outro. Quem é a estátua? A estátua é representado em todos os reinos que estão na rebelião contra Deus. Por que eu sei disso? Vamos lá. Por que eu sei disso? Então, se você pegar aqui, por exemplo, colocar um caderno, colocar assim, de um lado você coloca a estátua, e do outro lado você coloca a pedra. Quais são as características, por assim dizer? Então você tem aqui a Babilônia. Espera aí. Babilônia. Eu não sei se você sabe, mas a Babilônia é a primeira grande cidade levantada contra Deus. Vou mostrar isso para você na Bíblia. Então vamos lá. Vamos lá, sair daqui de Daniel, vamos lá em Gênesis. Vamos lá em Gênesis, que estava aqui agora mesmo. Em Gênesis. Lá em Gênesis, capítulo de número 10, só para a gente lembrar, tá? Só para a gente lembrar. Então, capítulo 6 tem o dilúvio, Adão e Noé, depois 6 o dilúvio, 7 as águas do dilúvio, 8 as águas do dilúvio diminuem, 9 aí o Noé desce da arca, 9 é o Noé plantando a vinha, não sei o que lá, aí vem os descendentes de Noé. Os descendentes de Noé, você tem aqui um cara chamado Nimrod. Deixa eu achar aqui. Um cara chamado Nimrod. Tá vendo aqui? Ele começou a ser poderoso na terra. E Nimrod, o princípio do seu reino foi Babel.
O princípio do seu reino foi Babel. Babel é o nome da Babilônia. A Babilônia, tá vendo? Ó, tá lá na terra de Sinear. Então, essa Babel, ela é a primeira grande cidade que é contra Deus. Como eu sei isso? Por conta da Torre de Babel. Então, na Torre de Babel, todo mundo se une contra Deus para fazer uma torre com o intuito de chegar ao céu pelos seus próprios esforços. Então, se você está pensando aqui naquele diagrama que eu estou fazendo com vocês, você tem a Babilônia, que representa os esforços humanos para chegar até o céu. Tá certo? Para chegar ao céu. Aí, da Babilônia, pensa na estátua. Então, você tem a cabeça de ouro, os braços da estátua. Eu não sei fazer uma estátua. A cabeça de ouro, aí você tem o corpo. Meu Deus, eu não sei fazer uma estátua, não. Pensa assim, 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 assim. Aí a cabeça. A cabeça da estátua é a Babilônia. Babel. Aí você tem o peito da estátua e os braços. Aqui desse lado é ouro. Aqui desse lado é prata. Aqui no abdômen da estátua é bronze. E nos pés da estátua... Que estátua é essa também, gente? Nos pés da estátua, as pernas da estátua, você tem aqui ferro. E lá embaixo, nos pés da estátua, você tem uma mistura de ferro mais barro. Mais barro, ok. Só que, do outro lado, você tem a pedra que ela vai bater no pé da estátua. E qual a informação é importante? Que informação é importante? Primeiro, quando você olha para essa estátua, ela é inexequível, né? Porque como é que você mistura ferro com barro? Como é que você mistura numa estrutura todos esses materiais? E depois de todos esses materiais, ouro, prata, bronze, não sei o que lá, qual é o material mais fraco? É o barro. E é o que sustenta a estátua. Os pés são de ferro misturado com barro. E a estátua inteira está sustentada nesses pés. A pedra... Então, por que ela é inexequível? Porque, primeiro, não se começa a construção de uma estátua pela cabeça. Né? Não se começa uma construção de uma estátua pela cabeça. Essa é a primeira informação. Então, a estátua, ela está organizada começando pela cabeça, ou seja, ela é o contrário. Ela é o contrário. Entende? Significa que a estátua, ela está no sentido anti-horário, se eu me faço entender. Deixa eu ver se eu me faço entender. Quando eu falo que ela vem no sentido anti-horário, porque é o seguinte, ó. A cabeça é a primeira grande cidade contra Deus, que é Babel. E depois vem vindo outros reinos. E aqui, o futuro vai vindo daqui para baixo. E quando chegar aqui, vem a pedra. Quer dizer, a pedra está no futuro. Então, a primeira informação é que a pedra era futuro. A pedra é escatológica. A segunda informação é que a pedra, ela vem sem concurso humano. A pedra vem sem concurso humano. Do que eu estou falando? Porque são diferenças básicas da pedra com a estátua. Enquanto a estátua ela é construída com os esforços humanos, a pedra ela não tem concurso humano. Você está entendendo? Veja, o versículo 34 ele fala assim, ó, quando você estava olhando, então a estátua é impressionante, é maravilhosa, é poderosa, tal, e a pedra vem sem concurso humano, e ela atinge os pés da estátua.
Ela atinge os pés da estátua. E quando ela atinge os pés da estátua, veja que coisa interessante acontece. Porque, em tese, o pé da estátua é a parte mais fraca, né? Porque é de ferro misturado com barro. É diferente dos outros materiais mais nobres. Mas veja bem, quando ela atinge a estátua, no pé da estátua, deixa eu achar aqui o versículo, uma pedra feriu a estátua e se fez um grande monte. Não, peraí, um pouquinho mais acima. Viste uma grande estátua, tal. Quando estavas vendo isto, todo mundo impressionado com a estátua, e isso é interessante, porque a estátua era de impressionar, né? E aí ele fala assim, estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, ou seja, não tem concurso humano. A pedra, ela vem sozinha. E essa pedra fere a estátua nos pés de ferro de barro e os esmiuça. E foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, porque a estátua caiu, né? O pé sustentava a estátua. O pé sustentava a estátua, uma vez que o pé tal, e aí desmorona a estátua. Mas não apenas desmorona, a estátua desmorona e ela desaparece. Foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como palhas na eira do estio. O que é palha na eira do estio? Quando você vai peneirar o feijão, qualquer coisa que tenha palha, você joga com a peneira para cima, o vento leva a palha e já era, e acabou. Então, a palha das eiras de estio, e não se achou lugar algum para eles. Ou seja, a pedra condenou a estátua. Mas a pedra que feriu a estátua se virou uma grande montanha e encheu toda a terra. Isso aqui é o sonho. Agora ele vai dar a revelação. E na revelação você é a cabeça de ouro, mas você vai passar. Depois de você virão outros reis que serão gloriosos, não tão gloriosos quanto o seu reino, mas também vão passar, e todos os reinos humanos. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino. Então, a próxima informação é que a pedra também é um reino. Um reino. Essa pedra também é um reino. Porque o versículo 44 diz assim, nos dias desses reis, Deus do céu levantará, então não é com concurso humano, Deus levantará um reino que jamais será destruído. Esse reino não passará a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Vem para mim. O Daniel disse para Nabucodonosor, Deus te mostrou como tudo termina. E aí o Nabucodonosor falou, como tudo termina? Ele falou, tudo termina com um reino que vai chegar. O seu reino é glorioso, mas vai passar. Outros reinos serão gloriosos, mas passarão. Mas vai vir um reino que vai mudar a história da humanidade. Vai chegar um reino, esse reino não vem com concurso humano, a pedra vem por Deus e ela vai atingir a estátua. E quando ela atingir a estátua, tudo vai cair, tudo vai virar pó. E a pedra que vai atingir a estátua vai virar uma montanha e vai tomar conta de toda a terra. Então, quais são as informações? Que a pedra é diferente da estátua. A pedra vem sozinha, a estátua é construída. A pedra vem sem concurso humano. A estátua vem do concurso humano. O que é a estátua? A união de todo mundo para fazer a Torre de Babel. Por isso que lá no Apocalipse, capítulo 17, a mulher montada na besta é uma prostituta e na cabeça dela está escrito Babilônia, a mãe das abominações. Babilônia, a mãe das abominações, significa que é o grande cumprimento da estátua e que vai se chocar com que a pedra está chegando para se chocar com essa estátua. No capítulo 17 e 18 você vê a Babilônia. E no capítulo 19 você vê a chegada de Jesus. Por isso no capítulo 18 fala caiu a Babilônia. Então,
A pedra, ela vem e se torna uma montanha, derruba a estátua e ela cresce diferente da estátua. Então, na Bíblia, no texto de Daniel, o que é o reino de Deus? O reino de Deus começa com essa pedra que bate na estátua, derruba a estátua e começa a crescer, porque ele fala assim, no dia desses reis, o Deus do céu levantará um reino. Levantará um reino. Isso é futuro. Isso é futuro. Então, na nossa tabelinha, você tem que colocar assim, ó. Tudo isso aqui é no presente, é passado, mais presente. Enquanto que isso aqui é no futuro. Pelo menos do ponto de vista de Nabucodonosor, tá? Estou levando isso aqui em conta com a visão do Nabucodonosor. Então, o reino, que é a pedra, ela vem do futuro. Ela sai do futuro para bater no pé da estátua. Só que, e aí a aula começa aqui, porque talvez você já deve me ter ouvido falando sobre isso. A aula começa aqui, que é o seguinte, que essa pedra, que é o reino de Deus, que vai derrubar a estátua, ela não é uma sucessão da estátua. E aqui começa a pergunta, o que é reino de Deus? A pedra não é uma sucessão da estátua. Se você olhar para o texto da profecia, ele vai dizer que a estátua ela vai ser destruída e ela vai ser varrida pelo vento como a palha nas eiras de estio. E não se achou lugar para a estátua. Não se achou lugar para eles. Mas a pedra encheu toda a terra. A pedra não é a estátua. Isso significa que o reino de Deus é o futuro, que tudo termina no reino de Deus, mas que o reino de Deus não é sucessão. Quer dizer, o reino de Deus, ele não é uma continuação histórica da estátua. O reino de Deus é o ponto final na estátua. A pedra não é o futuro da estátua. A pedra é o algoz, é o ponto final da estátua. A estátua termina no reino de Deus, com a chegada do reino de Deus. E qual é o nosso problema para entender reino de Deus? E essa, meu irmão, minha irmã, é a nossa derrota. Essa é a nossa desdita. Esse é o nosso problema. É que quando até essa compreensão, até que todo mundo acho que pensa como eu estou falando, está tudo bem, nada de novo, mas o problema é quando a pedra copia a estátua. Quando a pedra copia a estátua, nós temos um problema grave. Porque o cristianismo bíblico, eu não vou falar o cristianismo, porque eu vou falar fé cristã. A fé cristã não prega a melhoria do ser humano. A fé cristã não prega a melhoria do ser humano. A fé cristã prega que o ser humano precisa morrer e nascer em Cristo. É o texto de Colossenses, capítulo 3, que fala, eu não lembro se é o capítulo 3, 1:13. É o texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 13, que diz o seguinte, vamos achar o texto aqui. Vamos lá. Gálatas, Efésios, Colossenses, ó. É o texto de Colossenses 1:13 que diz o seguinte. Vamos lá. Ele, ó, dando graças ao Pai que nos fez idôneos, primeiro. Deus nos faz idôneos. Só tem um jeito de ser idôneo, né? É limpando a nossa ficha. Mas como que é possível limpar a ficha diante de alguém que sabe tudo, o nosso passado? Só tem um jeito, morrendo e nascendo de novo. Deus, através da graça, nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. E que nos tirou do poder das trevas, outra versão, que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor.
há um transporte da estátua para a pedra. Há um transporte da estátua para a pedra. E aí começa a nossa desdita, que eu estou falando, a nossa derrota, que eu estou falando, ou a nossa vergonha, que eu estou falando, porque o reino de Deus na Bíblia, ele é o fim da história. A história termina no reino de Deus. A história da humanidade desemboca no reino de Deus. O reino de Deus não é uma continuação. O reino de Deus é o fim. Existe uma matéria que eu sinto falta, né, que é a teleologia. Teleologia. Talvez você nunca ouviu falar. Mas que tem a ver com o telos. E telos, do grego, é a finalidade. Né? A finalidade. Qual a finalidade do reino de Deus? A pedra não é o futuro da estátua. A pedra é o fim da estátua. Por isso que eu digo que o cristão, a fé cristã não prega a melhoria do ser humano. A fé cristã não prega, não, você tem que ser o melhor marido. Não. A fé cristã prega, você tem que morrer e nascer de novo. Porque quando você nascer de novo, você não vai ser um melhor amigo, você vai ser um melhor marido, você vai ser outro homem. Você vai ser outro homem, você vai ser... A fé cristã declara que o ser humano está falido, que o ser humano está irremediavelmente contaminado e que ele precisa morrer para o mundo e nascer para Deus. É o exemplo da pesca. Jesus disse assim, venham comigo, vocês vão aprender a pescar homens. Quando você pesca um peixe, o que acontece com o peixe? A primeira coisa que acontece quando você tira ele da água, ele morre. Por quê? Porque aqui é outra atmosfera, aqui tem outro jeito de respirar, que o peixe não sabe. Aqui tem outro jeito de viver, que o peixe não sabe. Aqui tem outro jeito de se movimentar, que o peixe não sabe. É outro mundo, é outro planeta. A fé cristã prega não a melhoria, a fé cristã prega a morte e novo nascimento. E isso muda tudo, porque as pessoas querem evangelizar os perdidos, tentando convencer os perdidos que a igreja é um lugar legal. Só que a igreja não é um lugar legal para quem não nasceu de novo, não é um lugar legal. Você pode transformar a sua igreja com cara de boate, você pode transformar a sua igreja com parede não sei o quê, você pode trazer na sua igreja um estacionamento com o cara da luvinha branca, você pode trazer... A igreja não é um lugar legal para o cara mundano. Não é um lugar legal para o cara mundano. Isso equivale à mesma coisa de você ter um iate para pescar e você pega o peixe e fala para o peixe que o iate é melhor que a água. Você fala assim pro peixe, você segura o peixe pela cabeça dele e fala assim, ó, olha esse iate aqui, é tudo para você, é tudo por você. E aí o peixe vai falar assim, ó, legal esse iate, parabéns, é que eu sou um peixe, né, bicho? Então, eu não vivo aí, eu não dou conta de viver aí. Como que eu faço? A fé cristã, ela prega que o ser humano precisa morrer e nascer de novo. Ou seja, a pedra não pode ser uma continuação da estátua. E qual é a nossa desdita? Qual que é a nossa falta? Qual o nosso calcanhar de Aquiles, se me faça entender? É quando o reino de Deus, os integrantes do reino de Deus ficam tentando copiar a estátua. Vou dar um exemplo na religião. Religião é uma coisa, reino de Deus é outra coisa. Tá certo? Os religiosos gostam do púlpito. O reino de Deus gosta da cruz. O reino de Deus está crucificado com Cristo na cruz. Entende? Então, como é que funciona essa questão, pastor, do reino de Deus? Então, o nosso problema é que a gente copia as outras religiões. Eu não sei se eu entro nesse... Eu vou descer mais um degrau nesse assunto, vai. Eu vou descer mais um degrau nesse assunto. É o seguinte. Religião é tudo igual. Não importa. Religião é tudo igual. Aí o cristianismo é tudo igual. Não, você está dizendo que cristianismo é igual... Religião é tudo igual. Por isso que eu estou fazendo uma diferenciação entre a religião, que é o que fizeram com o cristianismo, e a fé cristã, dita na Bíblia.
Porque religião vai trabalhar com medo, com a culpa, com o serviço, entende? Porque se você não tem culpa, se você não tem medo, se você não tem a ideia de proteção, a religião, toda religião vende esse pacote. Resolver seu medo, resolver sua culpa e tratar enfim, suas desconfianças. Toda religião faz isso. Então você troca de religião, lá tem outro esquema para falar a mesma coisa. Vou dar um exemplo. O cara chega e fala assim lá para uma religião kármica, escolha uma. Aí ele chega lá e fala assim para o cara lá, não tô bem, não tô bem. E aí o cara fala assim, mas claro que não tá bem. Eu não vejo você recitando os mantras, eu não vejo você acendendo os incensos, eu não vejo você lendo as escrituras em sânscrito sagradas, não sei o quê e tal. Aí ele troca de religião, vai tentar outra religião. Ele chega lá na outra religião, aí ele fala o seguinte, não tô bem. E aí o cara lá da outra religião fala assim, mas é claro que você não tá bem. Eu não vejo você fazendo oferendas, eu não vejo você fazendo os sacrifícios, eu nunca vi você matar uma galinha, eu não vejo você trazendo farofa, fazendo e tal. Ele vai para outra religião, ele chega lá e fala, não estou bem. Aí o cara fala, mas claro que não está bem. Eu não vejo você tomando passes, você não vem aqui na reunião tal, você saiu da corrente, não falou com ninguém, você não dá passagem para os espíritos, como é que você podia estar bem? Aí ele troca de religião, aí ele vai na outra religião, fala, não estou bem. E aí o cara fala, mas é claro que você não está bem. Você não vem no culto de oração, você não lê a Bíblia, você não está participando do grupo de não sei o quê. Quer dizer, você percebe que é tudo igual? Você percebe que é tudo igual? Por quê? Porque é tudo religião. E esse esquema é o da estátua. Esse esquema é o da estátua. Fé cristã é diferente de religião que leva o nome de cristã. A lógica da fé é uma. A lógica da religião é outra. A lógica da fé é o milagre, é a transformação, é o sobrenatural. E a lógica da religião é a tarefa. Se você fizer a tarefa, você está bem. Se você fizer tal coisa, se você comprar tal coisa, se você der tanto, se você não sei o que lá, você é bem-vindo. Então, toda religião é baseada nas mesmas coisas. Culpa, medo, controle. É tudo religião. Baseada em tarefas, você copia modelos e tal. Ou seja, tudo isso continua sendo estátua. Tudo isso continua sendo estátua. A fé cristã não trabalha com a lógica da estátua. Na estátua, você tem trabalho. Cadê meu desenho da estátua? Aqui. Vamos pensar aqui, ó. Então você tem aqui a estátua, desse lado aqui você tem a pedra. Aí agora você tem religião. Aí você tem religião na estátua. O que tem na religião da estátua? Aqui tem trabalho, aqui tem merecimento. O que mais? Aqui tem adesão, aqui tem meta, aqui tem escada. Como assim escada? Escada, você vai isso aqui, depois aqui e tal, você vai subindo. Não sei se tá dando para ver aí, você vai subindo. Você está entendendo? E do outro lado, e na pedra, o que tem? Não, aqui você tem o fruto do Espírito. Aqui a lógica é a lógica do milagre. Que fruto? Amor, bondade, mansidão, tal. Sem essas coisas não há lei. Tá certo? Aqui você tem graça. Aqui você tem milagre. Aqui você tem sobrenatural. Sobrenatural. Oi, pastor, então do jeito que você está falando aí, então eu estou na estátua. Pois é. Por isso eu disse, essa é a nossa desgraça. Essa é a nossa desdita. Esse é o nosso problema. Você está entendendo? Porque no final é tudo igual, todo mundo. É igual todo mundo.
É igual todo mundo. Aí eu me lembro do aquele de óculos narigudo lá do Woody Allen. Woody Allen, quando ele falou que ele não retratava os filmes dele colocando religião, e aí o pessoal falou assim, primeiro, por que você não coloca nada de religião? Ele falou assim, porque religião só serve para dizer quem a gente tem de odiar. Religião só serve para dizer quem é que a gente tem que odiar. E aí, meus irmãos, esse que é o problema, que eu estou dizendo assim, esse aqui é o nosso problema. Porque a pedra, ela tinha de ser outro jeito de ser gente. A pedra é o milagre, é outro jeito, é o novo nascimento. Na estátua, você tem, coloca aqui no desenho, na estátua, aqui desse lado aqui do caderno, aqui você tem líder, liderado, que mais? Quem manda, quem obedece, todos são julgados por sua performance. Isso é a estátua. Isso aqui é a estátua. Se isso está acontecendo na igreja que você congrega, isso é estátua. Você está entendendo? Aqui, lembra que qual a diferença da estátua à pedra? A estátua é feita com os esforços humanos. Como? Você vai puxando o saco, você vai chegando lá em quem manda quem pode, obedece quem tem juízo, não sei o que lá. Se isso está acontecendo onde você congrega, é um problema. Porque é a mesma lógica da estátua. Na estátua, você tem o cara que se aproxima da política, do não sei o quê, porque aí ele vai ter poder. Na pedra, o maior serve o menor. É assim que nós aprendemos com Jesus Cristo de Nazaré. E ele é o cabeça da igreja. Ou seja, ele está no corpo o tempo todo, com o corpo. Você não vê uma cabeça sozinha por aí, andando, vagando, ou um corpo sem cabeça. Ou seja, o que precisa acontecer na pedra é a unidade. Nós quebramos a unidade, a quebra da unidade é a mãe de todas as guerras. Diferente da unidade é a estátua. Diferente da unidade é a estátua. Só que a gente é tão treinado, pode abrir o chat, a gente é tão treinado para pensar como a estátua, que quando alguém fala alguma coisa que é da pedra, que diverge da estátua, todo mundo arrepia e fala, não, mas pastor, você não pode falar um negócio desse, porque, como assim? Porque, infelizmente, é assim que funciona. Entende? A questão é unidade. A gente não sabe mais ler a Bíblia. Por quê? Porque a gente lê a Bíblia com o óculos da estátua. Você abre a Bíblia vamos lá, fala aí o salmo mais famoso. Salmo 23. Vamos lá. Salmo 23. A pessoa lê o Salmo 23 assim, ó. O Senhor é meu pastor. É meu. E aí a gente canta na primeira pessoa, eu te louvo, eu te adoro, o Senhor é meu, eu preparei essa casa para ti, eu não sei o que lá. Só que, você conhece algum pastor personal? Você conhece algum pastor que é personal? Ele é pastor de uma ovelha só? Não. Se o Senhor é seu pastor, você acabou de ganhar um rebanho, um lugar no rebanho. Quer dizer, que você é só mais um. Só mais um dos milhões, bilhões, trilhões de ovelhas desse bom pastor. Você está entendendo? Então, a gente tem que parar de ler, de agir ou reagir com cabeça, com a mentalidade, né? Com a cabeça, com a mentalidade da estátua, porque se a gente pensa com essa categoria, a gente ainda está na estátua. E Colossenses 1,13, no texto que eu li para vocês, a Bíblia diz que ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Houve um transporte, onde você estava aqui na lógica do império e você foi transportado para a lógica do reino.
Aqui você tem império. Aqui você tem reino. Então, império de um lado, reino do outro. A lógica é diferente. A lógica é diferente. Por isso que a pedra destruiu a estátua. Pastor, o que destruiu? Ela rejeitou as formas de governos anteriores. A pedra rejeita as formas de governos anteriores. A fé cristã é o milagre. As religiões dos homens é uma farsa. Mesmo que lá fora está escrito evangélico, igreja, comunidade, se é com a lógica da estátua, é uma farsa. É a mesma coisa da estátua. É a mesma lógica da estátua. A fé cristã é o milagre da transformação, do novo nascimento. A religião dos homens é uma farsa. É um arremedo da mesma estátua. Os pagãos tinham um templo. Na fé cristã, o templo são as pessoas que são o templo. Mas se reunir todo mundo e comprar um prédio para adorar a Deus, pode, mas isso não muda o lugar do templo. O templo são as pessoas. O templo são as pessoas. Você está entendendo? Então, quando você vai estudar a história da igreja, a igreja construiu muitos prédios colossais, lindos, magníficos, não sei o quê. Aí, quando vem o protestantismo, aí a gente, não, só a Bíblia, só a Escritura, não sei o que lá, e daqui a pouco a gente está fazendo a mesma coisa. Nada contra a construção, não. Nada contra, pode construir o que quiser. Só que não diga que lá é o templo. O templo são as pessoas. O templo, sendo um prédio, é conversa da estátua. Você está entendendo? A igreja historicamente se aproximou da política. Todo mundo sabe que quando a igreja se casa com o Estado, vira um tendel. Aí tá, aí agora nós somos protestantes. 500 anos atrás, isso aqui lá, Martinho Lutero, quem mais? Os pré-reformadores, John Hus, os pós-reformadores, quem mais? Zwinglio, Theodor Beza, tal, tudo bem. Tá, mas e agora? E agora a igreja está lambendo as botas do Estado de novo. Meu Deus do céu, a mesma coisa. A mesma coisa. Quer dizer, se lá atrás, na história, a igreja se aproximou da política, deu ruim, aí os evangélicos estão fazendo o quê? O mesmo caminho. Quer dizer, a estátua tem uma lógica, a pedra tem outra lógica. Qual a lógica que você está trabalhando? A lógica que você estiver trabalhando define se você é da pedra ou da estátua. Por mais que você seja pastor. Por mais que você seja pastor. Como a pedra chega? Como que a pedra chega sozinha e cresce? Como é que a pessoa sai da estátua e vem para a pedra, pastor? Eu vou dar um exemplo. Nada disso que eu falei está na apostila, hein? Então, vai anotando aí. Eu vou dar um exemplo. Imagine que existe um fazendeiro. Lá no século I tem um fazendeiro em volta de Roma, tem uma fazenda lá perto de Roma, e ele tem empregados, escravos e criação e não sei o que, por meio de produção. Ele é um cara muito querido, porque ele é fazendeiro, então tá ali perto do império, do imperador, tal, beleza. Aí esse cara cai doente. Eu vou mostrar como é que a pessoa sai da estátua e vem para a pedra. Porque tem muita gente na igreja achando que está na pedra e é da estátua, pertence à estátua. Por quê? Porque o governo é o mesmo. O governo é o mesmo. Aqui ele tem nome de pastor, mas ele faz a mesma coisa que os coronéis daquela época. Esses são os de Satanás, meu Deus do céu. É a mesma lógica. É a mesma coisa. Então esse fazendeiro tá lá, tudo certo, com o César lá gosta dele, e uma vez por ano ele vê o imperador, porque ele é um fazendeiro importante, não sei o que lá, e ele tem milhares de empregados e escravos, é um cara grande. Aí ele cai doente. E é uma doença que ele ofereceu
os sacrifícios para Marte, para Júpiter, para os deuses lá do panteão romano. E não deu certo. Não deu certo, não deu certo, não deu certo. Até que chega até ele uma conversa que um dos seus empregados, um escravo, ele tinha poderes sobrenaturais. Ele queria conhecer esse escravo. Quando ele chega lá, vê o escravo fala, não tenho poder nenhum, não. Quem falou? Não, fiquei sabendo, não sei o quê, que você, fulano ficou doente, você curou. Ele falou, não, peraí, eu não tenho poder nenhum. Mas eu sirvo um Deus. E esse Deus é diferente desses deuses que vocês servem. E o fazendeiro fala assim para ele, me fala mais desse Deus. E aí ele fala, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. E ele, Cristo, eu já ouvi falar, não é um lá do Oriente Médio, que parece que mataram aí esses tempos atrás? É ele mesmo, mas ele ressuscitou. E aí você acredita nisso? Acredito. Eu acredito, ele ressuscitou. E como que vocês fazem? Aí ele contou e tal. Se o senhor quiser, eu posso orar por você em nome de Jesus. Mas eu vou sarar? Não sei. Às vezes ele cura, às vezes não sei. E o fazendeiro, sem opção, cai de joelhos na sala. E o escravo coloca a mão na cabeça dele e ora em nome de Jesus. E quando termina a oração, a doença sai. E aquele senhor feudal, aquele dono de terra, aquele cara gigante no dinheiro e tudo mais, amanhece bom, no outro dia também. E aí ele manda chamar o escravo, faz uma semana, ele manda chamar o escravo e fala, rapaz, eu estou bem, me fala mais sobre esse Deus. E ele começa a falar de Jesus para o homem. O Espírito Santo toma o coração do homem, não porque ele foi curado, mas agora porque a cura chamou a atenção dele para que ele ouvisse falar de Cristo. E ele começa a ouvir falar de Jesus. E ele começa a chorar, ele não consegue conter as lágrimas. E ele começa a frequentar, ele descobre que lá na senzala, lá no esquema lá dos escravos, tem tantas vezes por semana um encontro só para falar de Jesus. E ele nunca foi, ele não sabia disso. E ele falou para o escravo, então tá bom, que dia é? E aí o escravo fala, amanhã vai ter. E aí ele diz assim, e o que eu faço para participar? Não, só venha, traga sua esposa, seus filhos, venha. Inclusive amanhã vai estar um homem que conheceu Jesus, o nome dele é Pedro. Ele vai estar aqui com a gente. E aí a pessoa fala, mas ele conheceu esse Jesus que me curou? Conheceu. Ele vai estar aqui com a gente. E ele vai explicar para a gente como é que Jesus vivia, como é que o que ele falava. Vai ser muito importante, venha. E no outro dia, o homem vai lá no culto, ouvir o Pedro pregando. E o Pedro vai pregar com intrepidez. E o Pedro vai perguntar se aquele patrão, aqueles empregados, aqueles escravos, aquela galera que está naquela fazenda, quem ali gostaria de se submeter ao senhorio de Cristo, porque ele é Senhor de tudo e Senhor de todos. E ali, aquele homem cai de joelhos e confessa Jesus Cristo de Nazaré como seu Senhor, como seu Deus, como seu Rei. Ali, ele descobriu que o escravo dele não era mais seu escravo, era seu irmão. Porque ele descobriu que aquele escravo era um presbítero da igreja. E que agora ele não é mais um meu escravo, ele é meu irmão em Cristo. Naquele momento, quando ele dobrou os joelhos, o escravo deixou de ser escravo e passou a ser irmão. Naquele momento, tudo que ele achava que era dele não é mais dele, agora é de Deus. E ali, naquela fazenda, o Império Romano acabou. Ali, naquele joelho dobrado, a estátua caiu diante da pedra. Ali, naquele momento, naquela confissão, o imperador não é mais ninguém para ele. O César não é mais o Senhor. Aquele homem já não é mais dono de escravos.
e aquela fazenda já não é mais dele. A pedra destruiu a estátua. E uma pessoa foi transportada do império de trevas para o reino do Filho do seu amor. Entende que isso não vem com uma construção humana. Isso não vem com uma construção humana. Entende? Então, o reino de Deus é a pedra que há 2000 anos atrás bateu no pé da estátua. E a queda da estátua é irreversível agora. Por isso que lá no Apocalipse capítulo 17, capítulo 18, a mulher está montada na besta, ela bebe o sangue dos santos, ela persegue a igreja, ela martiriza um ou outro, ela martiriza não sei milhares e tal, não sei o que lá, mas aí chega Jesus montado no cavalo branco e põe fim em toda a estátua de uma vez por todas, e a última realidade da história é o reino de Deus. E aí quem vai sobrar é aqueles que vão reinar com Cristo eternamente. Primeiro num reino didático de 1000 anos e depois eternamente com Jesus Cristo de Nazaré. Antes de entrar para o segundo ponto, para a segunda parte, né, do material aqui de vocês, vamos lá. Falei da chamada, última chamada para você que está acompanhando essa aula, último momento para você preencher a chamada, coloca aí a chamada. Hoje eu vou sortear essa Bíblia aqui, de presente para alguém que está aqui na aula e é aluno ou aluna do Férias com Teologia. Férias com Teologia é um projeto da FTB, da faculdade, que no mês das férias as escolas fecham as portas, a FTB abre mais as portas e oferece um projeto de capacitação como esse que você está aprendendo hoje aqui. Essa é a teologia da FTB, é assim que a gente ensina teologia. E na semana passada nós abrimos vagas para um curso de teologia agora. Mostra aqui, esse aqui é o curso Teologia Fácil da FTB. O curso Teologia Fácil, que eu coloco aqui, João, assim melhor? Aqui. O curso Teologia Fácil é um curso da faculdade que apresenta exatamente isso, teologia de um jeito fácil. Por exemplo, doutrina do pecado, hamartiologia, não. O que é o pecado? Né? Soteriologia, não. Como ser salvo? E aí, a partir de então, até mesmo, tira o zoom aí um pouquinho, até mesmo os exercícios do livro, eles são mais fáceis, né? De completar, ó, você vai, exercício de completar, lembra? Você tem aqui exercício de, mais uma vez, de completar, de marcar verdadeiro ou falso. Você tem exercício até de, nunca lembro, palavras cruzadas. Olha esse aqui. Até de palavras cruzadas, né? Assinalar os atributos de Deus contidos no diagrama abaixo. Oi. Não é palavra cruzada? Caça-palavras, é verdade. Eu estava falando palavra cruzada, mas é caça-palavras. Você descobriu ou alguém te falou? Então você não descobriu? Isso aqui é caça-palavras. E aí você vai lá preencher o caça-palavras. Já dá vontade de ficar aqui brincando, mas não dá tempo. Então é o seguinte. E tem mais, escreva na tabela o número que esteja de acordo com a definição. Aí, trindade, aí você vai ver as definições, você vai preenchendo aqui, número 1, 2, 3. Gente, não existe um curso assim. Não existe um curso assim no Brasil. Aplicação pessoal, cada matéria termina com aplicação pessoal. É uma provocação a você aplicar isso na sua vida prática. Agora que você sabe mais sobre Deus, leia com calma o Salmo 51, enumere 5 necessidades espirituais na sua vida. Ore sobre essas necessidades, reconhecendo suas falhas e também o poder de Deus sobre elas. Isso aqui não existe no Brasil, tá certo? Isso aqui só tem na FTB, tá? Vamos lá, eu vou abrir. Quantas vagas a gente vai abrir? Vem para mim aqui.
Eu vou abrir só 17 vagas nesse curso. Por quê? Porque esse curso ele tem salas de 40 vagas. A gente abriu uma, em poucos minutos abriu a segunda, terceira, agora vamos para, não sei se é a terceira ou quarta, sei lá. Temos 17 vagas. Então, deixa eu explicar para vocês como que funciona. Nós temos 17 vagas nesse curso. 17 vagas, tá? Para completar 40. Mostra aqui. Essas 17 vagas, elas são o seguinte. O aluno tem como comprar esse curso com material, que é esse que eu mostrei para você, impresso, e com material digital. É bem barato. Vitória, qual o preço normal do material, do curso com material? R$62. É bem baratinho, né? 62. E sem o material? 42. Com esse aqui você tem o material didático. Com esse aqui você tem só você tem o PDF. Mas fora isso, você ainda tem audiobook. Mostra aí, Júnior. Não tem aquele videozinho mais? Tem aí? Então você tem o material didático, tá? Todos têm um material didático. Um é digital, o outro é físico, tá? Então, o material didático, você tem, sem o material didático, somente o material em PDF, que fica mais barato, você vai ver pelo celular, mas você também tem acesso ao audiobook. Significa que você vai ouvir o texto lido, tá? Você vai ouvir, não é inteligência artificial não, tá? É locução profissional. Então, você tem audiobook, você tem respostas 24 horas dentro do WhatsApp específico da FTB. Você pode perguntar qualquer coisa sobre esse material, você vai ter resposta no WhatsApp. Você tem suporte, você tem plantão tira dúvidas, você tem videoaula, você tem credencial de aluno, você tem certificado no final, agora, e é uma turma de 40 vagas, tá? Esse curso é uma turma específica de 40 vagas. Agora, esse que eu vou abrir para vocês de 40 vagas é o seguinte, mostra aqui. Esse curso de 62, ele vai cair para R$42. E esse aqui vai cair para R$22. Então, se você quer estudar teologia, então você escolhe com material. Você fez 2,5? De sorte que agem vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não teve por usurpação o fato de ser semelhante a Deus, mas esvaziou-se. Tá? Esvaziou-se. Sem o material com digital. Agora, tem como digital. Explicar isso do jeito fácil e tem como explicar um assunto complexo do jeito difícil. Acontece que parece que alguns cursos, alguns teólogos, alguns professores preferem o jeito difícil. Eu perguntei, a Vitória falou. Há muitos anos atrás, eu desenvolvi um preço método normal de ensinar tá hebraico chamado Hebraico Fácil. Hoje já tem tá por 42, talvez mais de 6.500 alunos. 59 tá por 22. Não sei se você... Tá certo? Já foi agora meu olha aqui no meu aluno, caderno, coloca aqui para mim. Só que são só 17 vagas. Então eu vou contar até 3. Vou colocar na tela aí 3, 2, 1 e vou abrir. Os 17 primeiros vão conseguir, depois você não vai conseguir, porque vai travar. Pastor, como é que funciona? Isso aqui é um ano de curso, então são 12. Você passa no cartão, 42 por mês, tá? Se você quiser pagar à vista, cai 2 parcelas ainda. E esse aqui é 22 por mês, são 12 meses, você passa no cartão, não tem boleto, é só no cartão, beleza? Esqueci alguma coisa? Tá. Como a gente gosta de dar brindes, deixa eu ver aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou abrir... Lembra aí os brindes, Vitória? Primeiro, em 10 minutos... Então, vamos lá. Se você se inscrever, primeiro brinde. Mostra aqui pra mim. O brinde dos 10 minutos. Que horas são agora? São 9h15. Eu vou abrir 9h20. Das 9h20 até 9h30. Quem se matricular em 10 minutos dentro das 17 vagas, tudo isso só tem 17 vagas, tá? Então, quem se inscrever em 10 minutos vai ganhar... Vou colocar aqui, assim, ó. Meu Deus, eu fico rabiscando. Ó. Então, vamos lá.
Você escolhe pagar R$ 42,00 com o material didático impresso. Vou colocar aqui, ó, impresso. Ou R$ 22,00 digital. Não é 17 vagas para cada, tá? Tem 17 no total. Então, 17 vagas é o total, ok? Fez a inscrição em 10 minutos, vai ganhar a imersão Línguas Originais. Vai aprender grego e hebraico. Línguas Originais. Grego é comigo, hebraico é com o pastor Matheus Angel. É um projeto que vai ser lançado ainda, não está sendo lançado ainda. O preço final dele vai ser R$ 360, você não paga nada. É tudo barato na FTB, né, gente? Curso de grego e hebraico por 360, tá? Você vai ganhar a imersão. Não é sorteio. Isso aqui não é sorteio. Fez em 10 minutos, está dentro. Primeiro, você tem que conseguir fazer a vaga, porque são só 17. Se você clicar e não der, é porque já preencheu. Tá certo? Se você clicar e abrir, é porque dá para você preencher. Aí você tem que terminar. Fez em 10 minutos, ganha a imersão. Não é sorteio. Então, primeiro presente para os 10 primeiros. Para os 10 primeiros, não, em 10 minutos. Presente número 2 é o quê? Os 3 primeiros. Então, são 17 vagas, mas os 3 primeiros matriculados, eles vão ganhar quantos livros? 2 livros, que são esses 2 aqui, ó. Esse aqui, ó. O Ego é Seu Inimigo, não é um livro evangélico, mas esse livro aqui é transformador. Dá um Google aí, ver quanto ele custa, tá? Custa uns R$60, mais ou menos, 70, alguma coisa assim. Vou dar de presente e vou dar esse livro aqui, O Essencialismo, que também está na faixa de uns R$60, R$70. Isso não é sorteio. Eu tenho 3 jogos desse aqui, vou dar um para cada. Tá certo? Então, cada um dos 3 vai ganhar esses 2 livros juntos, tá? Vai chegar um material didático, se você comprou com material, mais esses 2 livros aqui. Isso não é sorteio, é para os 3 primeiros. Tem mais algum sorteio? Não, tá bom. Tem mais? Tem mais? Em terceiro lugar, só para fechar os 17, caramba. Esse é sorteio. Vamos sortear o quê? Então, ó, o sorteio, tira o zoom um pouquinho aí, eu vou sortear. Agora é sorteio, tá? Então vamos lá. Primeiro, os 10 minutos, quem fez a inscrição em 10 minutos, tá entre os 17, ganha a imersão Línguas Originais, que é de graça, não vai pagar nada. Tá 360, você não ganha nada, não paga nada. Segundo lugar, os 3 primeiros a se inscrever vão ganhar esse livro aqui, O Essencialismo, mais o Ego é Seu Inimigo. Não é sorteio, é só estar entre os 3 primeiros. E o sorteio é para quem? Vamos colocar até meia-noite. Ó, o sorteio, quem fizer a inscrição, se tiver vagas até meia-noite, aí agora é um sorteio, tá? Então agora é um sorteio. Os 10 primeiros, os 10 minutos primeiros, é só comprar em 10 minutos. Fazer a inscrição em 10 minutos, você garantiu a imersão Línguas Originais, não é sorteio. Ser um dos 3 primeiros, então você tem 2 livros. Livraços, tá? Livro de mudar a vida do cara, tá? O Ego é Seu Inimigo e O Essencialismo. Não deu tempo de falar sobre esses livros agora, não. No sorteio, para quem fizer até a meia-noite, vai ganhar esses 2 livros também e mais 2. Mais o Príncipe de Maquiavel, para quem quiser conhecer. O Príncipe de Maquiavel, uma obra-prima. E Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, de Jonathan Edwards. Você já deve ter ouvido falar dessa pregação. Então, isso aqui é sorteio. Então, um kit desse aqui eu vou sortear. Só falta você não ganhar dessa vez, né, gente? Pelo amor de Deus, só tem 17 vagas. 10 não, os 10 primeiros... Não, quem fizer em 10 minutos já ganha isso aqui. As imersões. Os 3 primeiros não é sorteio. Ganha 2 livros. E vou sortear esse kit de livros para quem fizer a inscrição hoje. Tira aí o zoom um pouquinho, Ju. Vou dar esse kit de livros para quem fizer a imersão ou a inscrição hoje. Deu para entender? Isso aqui é o curso Teologia Fácil da FTB. Eu tenho eu queria ter 40 vagas, mas a gente foi ver, só tem 17. Beleza? Então, pastor, como é que eu faço para me inscrever? Estão comentando aí?
Como é que eu faço para me inscrever? Eu vou contar 3, 2, 1 e vou abrir. Que horas são agora? 9h19. 3. Quando chegar 9h20 eu vou abrir, tá? Pastor, como é que eu pago? Só cartão. Você escolhe R$22 por mês é com material digital. R$42 por mês é com material impresso. 2. Fez a inscrição. Agora, 20. Quando abrir agora, no 20, até 9h30, horário de Brasília, ganha a imersão Línguas Originais Hebraico e Grego. Os 3 primeiros ganham os 2 livros, O Ego e o Seu Inimigo e Essencialismo. E sorteio para quem fizer a inscrição ainda hoje. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Vai! Pode abrir, tá valendo a partir de agora. Então, espero que dê certo aí para você. Faça a sua inscrição enquanto eu tomo um pouquinho de água. E seja bem-vindo ao Teologia Fácil. Um jeito fácil de aprender, de se... acho que não tem nada mais barato do que isso no Brasil, tá? Então, fica aí para você essa possibilidade, tá certo? De aprender teologia com a gente aqui no Teologia Fácil, beleza? E 10 minutos, já falei, ganha as imersões das línguas originais, já vai aprender hebraico e grego logo de quebra. Eu já fiz hebraico, tá? Ganha de novo, faz o que quiser, se quiser não faz, mas faz o grego, que é a primeira vez. Depois, os 3 primeiros ganham, não é sorteio, os 2 livros, Essencialismo e Ego e o Seu Inimigo. Eu vou te contar por que eu faço essas coisas, tá? Daqui a pouco. E fez a inscrição ainda hoje, até meia-noite é hoje, você ganha, você concorre ao sorteio desse kit de livros aí. Quando eu queria estudar teologia, pessoal, não existia curso à distância. E para estudar, tinha que morar lá perto de Taubaté, Pindamonhangaba. Eu morava no Mato Grosso do Sul, mas eu era o primeiro convertido da minha casa. Ninguém era crente, ninguém nem gostava da ideia de eu ser crente, na verdade. E aí, como eu era uma pessoa muito aplicada na igreja e tal, o meu pastor era 2 salários mínimos para estudar lá. Tinha que pagar 2 salários mínimos, tinha que morar, né? Tinha que morar. Eu não sei quanto é um salário mínimo, 1.500, lá, então é como se fosse uns 3.000. Eu não tinha condição. Aí o meu pastor conseguiu, pela igreja, a igreja ia pagar metade dessa bolsa. E eu teria que levantar esses recursos, tipo assim, com a minha família, né? Então, a minha família dá um salário, a igreja dá outro. Então, só uma condição dessa assim, só para filho de pastor, pessoal mais riquinho lá. Só que qual é o problema? O riquinho não queria saber de estudar. E o pobre, eu queria, meu maior sonho era fazer teologia, e eu não tinha dinheiro, né? Não tinha recurso para isso. E depois que passou o tempo, eu perdi. Então, eu cheguei a fazer a pré-matrícula, cheguei a segurar uma vaga, né? A igreja tinha que depositar, não sei o quê. Aí, eu não consegui a outra parte. Porque não é uma vez que tem que pagar, então 4 anos pagando. Um salário mínimo todo mês pagando 4 anos, não dá. Eu perdi a vaga. Depois, quando nós começamos a FTB, aliás, a FTB até hoje, lá na inscrição, ela é sem fins lucrativos por causa disso. Porque a gente tem a obrigação de sortear, de dar desconto, não sei o quê. E no fim do ano a gente resolve ainda o que faltar pela Black Friday. Porque foi um voto que eu fiz com Deus. De falar assim, se eu vou começar esse projeto, né? Na época nem era faculdade, era editora, e eu vou dar desconto para quem... Bolsa de estudos. Eu perdi a noção de quantas bolsas de estudos eu dei. Hoje eu não dou mais bolsa 100% porque a pessoa não estuda. A pessoa não estuda. Não adianta. Eu posso dar bolsa 100%, se eu der 10, os 10 não vão nem abrir o curso. Os 2 não vão nem abrir o curso. Tá certo? Então, eu queria só contar por que eu faço, né, essas coisas que você não vê em canto nenhum acontecer. É por conta dessa situação aí. Tá certo? Então,
Quem estiver se matriculando aí, sejam bem-vindos, bem-vindas. E vamos voltar para a aula, que eu já falei. Passou só 4 minutos que abriu, mas... Vou ficar esperando os 10 minutos, não. Mas conclua sua inscrição com calma aí, que vai dar certo. Tá certo? Então, qual que é a nossa... que eu estou chamando de desdita, né? Nossa luta, nossa dificuldade... é que muitas vezes nós voltamos a construir com base na estátua. Então, na estátua, quem pode mais, chora menos. Na igreja, às vezes, quem também pode mais, chora menos. Então, essa lógica é a lógica da estátua. E eu comecei falando que que o reino de Deus não prega a melhoria da estátua. O reino de Deus prega a destruição da estátua e o crescimento da pedra, tá certo? Então, a base para a gente entender o reino de Deus é o texto de Daniel, capítulo 2. Por isso que eu comecei falando o seguinte, hoje em dia tem coaches, o pessoal falando de você vai ser salvo, mas não vai reinar, você vai ser não sei o que lá. Isso é papo furado, pessoal. Isso é papo furado. Não existe essa possibilidade. Se você é salvo em Cristo, você foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Pastor, mas o senhor começou falando o seguinte, que o reino de Deus se organiza, o reino de Deus, Jesus falou que está dentro de nós, que está... tal. Então eu terminei falando da história, criamos a história, né, com uma parábola, uma história, daquele fazendeiro lá no século I, que dobrou o seu joelho, e no momento que ele dobrou o seu joelho, lá no galpão da fazenda, da senzala, aquele escravo deixou de ser escravo, passou a ser seu irmão. Aquele povo passou de empregado à congregação. E aqui, naquele momento, caiu a estátua. Naquele momento, o imperador já não manda mais nada nesse homem, porque esse homem tem outro senhor agora. Naquele momento, o César, a estátua do César já não vale mais nada para ele. Naquele momento, aquele homem que dobrou o joelho aceitando a Cristo, recebendo Jesus, ele não é mais dono de escravos, ele é irmão. Ele não é mais dono de fazenda, ele é um servo. A fazenda não é mais dele, é tudo. A pedra destruiu a estátua. A pedra implodiu a estátua virou pó naquele momento e o reino de Deus ganhou mais um servo. E essa compreensão é a compreensão que eu estava tratando com vocês. Jesus começa dizendo assim, o reino de Deus está dentro de você. Por quê? Porque o novo nascimento começa de dentro para fora. O reino de Deus está entre a gente. Por quê? Porque quando se reúne 2 ou 3, que foi transportado do império das trevas, da estátua, para o reino do Filho do seu amor, nós temos agora uma célula do reino de Deus. Porque nós temos o mesmo Senhor, não importa a sua língua, não importa seu gênero, não importa a sua idade, não importa o seu dinheiro, não importa se você veio de 3 conduções ou se você veio de helicóptero. Não interessa. Nós somos irmãos em Cristo, estamos irmanados no mesmo propósito, é o mesmo sangue que lavou os dois. Ou seja, essa compreensão, pessoal, essa compreensão é uma compreensão de que o reino de Deus, ele é muito mais do que um estado de sentimento, mas também é. O reino de Deus é muito mais do que uma coisa visível, mas também se torna. O reino de Deus é muito mais do que algo dentro do seu coração, mas também é no seu coração. O reino de Deus é muito mais do que atitudes, mas também tem atitudes. O reino de Deus é o transporte do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E só Jesus Cristo pode fazer esse transporte. Então, na página 241, o que o reino de Deus tem a ver... Pode colocar aqui para mim, Júnior? O que o reino de Deus
tem a ver com a nossa missão. Ó, quem fizer a inscrição no último minuto, falta 1 minuto. Quem fizer a inscrição nesse 1 minuto, ganha o acesso ao curso de grego e curso de hebraico que vai acontecer aí no próximo daqui uns dias, uns diazinhos, tá? Então, só fechando aqui, pode tirar da tela aí, Júnior, o pessoal tem relógio, ó. O que o reino de Deus tem a ver com a nossa missão, tá certo? O reino de Deus é aquele que transforma, é esse transporte que transforma o homem. E qual que é a mensagem do reino de Deus? O evangelho para o homem, o evangelho todo. Deixa eu ver se eu vou ter que anotar aqui porque não vai ter. Ó. Evangelho todo para o homem todo para todos os homens. Essa é a premissa da... Não está aparecendo? Essa é a premissa da pedra. O evangelho todo, para o homem todo, para todos os homens. Tá certo? Então, eu deixei aí um material didático para vocês, mas eu acho que a minha explicação, e aqui na página 249, da queda ao Apocalipse, a estátua e a pedra. Então, da queda lá de Gênesis 3 até o Apocalipse, e aí eu vou falando sobre a lógica. Ó. Caim e a lógica do domínio pela força, que é a mesma lógica da estátua. Nimrod e a Torre de Babel, que é a mesma lógica da estátua, que se constrói a torre. Babel não é apenas uma cidade, Babel é uma cosmovisão, é um estilo de vida que organiza o mundo sem Deus para a glória humana. Os impérios têm todos uma mesma lógica, tá? Os impérios têm toda uma mesma lógica. Quem pode, manda. Quem tem juízo, obedece. E o contraponto semiótico da estátua e da pedra, que eu estou trazendo aqui, tem uma imersão em semiótica que eu vou dar esse mês que vem agora, vale muito a pena se você participar. E aqui tem todo o que eu falei, né, aqui já mais mastigado para vocês, sobre a pedra e sobre a estátua, tá certo? Então, o reino de Deus, pessoal, é exatamente isso. Depois, isso aqui, você pode, na página 261, isso aqui você pode pregar, dar aula. É uma análise do que é o reino de Deus e o evangelho a partir de Marcos, capítulo 1. A palavra evangelho, como falamos, significa boas notícias, mas evangelho não era uma palavra desconhecida no tempo de Jesus, na verdade já era usada no Império Romano. Para que se usava a palavra evangelho no Império Romano? Para falar, era usada para os anúncios sobre os movimentos do Império Romano. Por exemplo, o nascimento de um herdeiro, um território conquistado. A palavra evangelho anunciava os movimentos do Império Romano, tá certo? E Jesus redefine esse termo ao usá-lo para anunciar-se a si mesmo como o grande evento da história humana. Jesus pegou um termo que os romanos já usavam para falar do império e passou a usá-lo para falar de si mesmo e o que ele trazia. E aí eu estou indo, faço uma análise aqui, versículo por versículo. Pastor, posso pregar isso aqui? Deve, meu irmão, deve, tá certo? E a gente vai caminhando aqui, versículo por versículo, em Marcos capítulo 1, para entender o que é o reino de Deus em Jesus, com João Batista, como tudo começa. Eu escolhi o Evangelho de Marcos porque é o mais antigo de todos, né? Você sabe que o Evangelho de Marcos vem primeiro do que o de Mateus, cronologicamente. E depois, Daniel capítulo 2, aqui é a revelação do reino de Deus, lá da estátua que já falamos, a graça e o reino de Deus. Tá certo? Então, eu tenho que fazer o sorteio, estou olhando aqui o relógio, eu tenho que fazer o sorteio, mas eu queria... não sei se eu vou abrir aqui comentário, porque eu acredito que muitos irmãos cresceram na fé participando desse projeto, né, do Férias com Teologia, assistindo essa aula, por exemplo,
tá certo? Vamos lá. Tem gente falando aí, tá tudo bem? Tem algum recado, algum comentário que eu tenho que fazer, Vitória? No final, se a gente... esse material do Férias, ele está com já 300 páginas. É que essa é só de hoje. Essa aqui é só de hoje. A de hoje começou na página... Pode mostrar aqui para mim, João? A de hoje começou na página 230 e poucos e foi até 299, tá certo? Aí foi até 299, que eu vou anotando, né? Mas esse material é vendido? Não. Esse material não é vendido. Esse material faz parte do Férias com Teologia. Pastor, como que eu entro no Férias com Teologia? Ou ainda está 75? Não, quanto que é o Férias? É 19, né? Não, o Férias com Teologia é com R$19. Tem aí? Não, tem. Eu vou pedir para colocar... Se você não tem acesso ao Férias com Teologia, com material didático e tudo mais, parece piada que eu vou falar, custa R$19, R$19,90. Eu vou pedir para deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Então fica aqui na descrição do vídeo. Quem tiver interesse, não precisa. Pastor, eu quero comprar só a apostila. Não compensa, porque a apostila está dentro do pacote, custa R$19. Você vai ter acesso às aulas, ao grupo de apoio, ao material didático, ao certificado, credencial de aluno, e tudo isso é R$19. Obviamente, isso aí está dentro daquele testemunho que eu falei agora, né? A FTB faz o que ninguém faz, isso custa para nós, é mais caro para nós do que, obviamente, não custa só isso, mas está dentro do projeto subsidiado pela FTB, e você é bem-vindo, você é bem-vinda, pode participar, tá certo? Pastor, estou assistindo essa aula depois do momento que o senhor falou. Consigo entrar no curso Férias com Teologia? Muita gente tenta comprar, depois passa lá, faz o nome, mas não paga o boleto, quando gera o boleto, né, o Pix. Então, tenta. Se você clicar e conseguir, é porque deu certo. Só que o projeto lá para os primeiros 10 minutos já foi. Então, isso aí você já não vai ganhar. Mas você consegue fazer um curso de teologia por R$22. Não existe em lugar nenhum. Esse projeto aqui, por 22 contos. Não existe. Um ano de curso. E você paga uma mensalidade ridícula de 22. O que dá para comprar com 22, hein? Você compra um Red Bull, dependendo do preço do Red Bull do lugar. Tá certo? Então, vamos lá. Sorteio, vamos fazer o sorteio da chamada de hoje. Então, sorteio da chamada de hoje, para participar, você precisa preencher a chamada e vamos falar a frase. Combina aqui comigo, não, eu vou inventar a frase agora. Não é para escrever a frase no chat. A frase de hoje é não escrever a frase no chat. Não. Tá certo? Não escreva a frase no chat. Papai do céu não gosta, tá certo? Então, vamos lá. Com base na aula dada, a frase vai ser... coloca aqui, Júnior. A frase do dia é: a pedra é o fim do império do mal. Essa é a frase do dia. A pedra é o fim do império do mal. Beleza? A frase do dia é: a pedra é o fim do império do mal. Então, vamos para o sorteio e nós vamos sortear o que hoje? A Bíblia. A Bíblia Filament. Essa Bíblia aqui vai ser sorteada agora e você não tem que comprar nada para participar, é só ter preenchido o formulário. Vitória, quantas pessoas preencheram? 445 alunos preencheram. Está aqui. Levanta a câmera aí, Ju. 445 pessoas preencheram.
A Vitória, ultimamente, ela põe o dedo, sorteia mulheres. Será que hoje ela vai conseguir? Eu acho que vai quebrar isso aí, vai cair do cavalo, hein? Não sei não. Então, vamos lá. Vamos sortear a Bíblia Filament. Essa Bíblia aqui vai ser sorteada agora, com todos esses recursos aqui de presente. Então, pode sortear a Vitória, coloca o seu dedo aí. Peraí, música, maestro. A musiquinha do negócio, trocou de computador, perdeu. Não tem música? Deixa não, se eu cantar, o aleijado anda. O morto vai embora. Fala aí, Vitória, vai. 3, vai. Vai. 3, 2, 1. Ari! Não falei que acabou sua... Ari Massal. O Ari Massal quase tá ganhando essa Bíblia. É 0 o quê? 7-1. Obrigado. Lá da Bahia, meu amigo. Vamos ter... Vai tudo bem. Combinado não é caro. Então, o Ari Massal está com as mãos nessa Bíblia. Está com as mãos nessa Bíblia. E falta pouco para consegui-la. Ele só precisa falar a frase: a pedra é o fim do império do mal. Vamos lá. Tá ganhando essa Bíblia. Alô, eu queria falar com o Ari Massal. Sou eu. Boa noite, pastor. Pai do Senhor. Boa noite, Ari. Paz, tudo bem? Como vai? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Ô, Ari, você sabe que seu nome é hebraico, né? Já te falaram? Não, tô sabendo agora. Você sabe o que significa Ari em hebraico? Ari? Não, conheço não, pastor. Ari em hebraico é a palavra leão. Leão. Glória a Deus. Ariel, por exemplo, é leão de Deus. Ari é leão. Ô, Ari, agora vamos lá. Você tá com metade dessa Bíblia ganha. Para você ganhar a Bíblia mesmo, você tem que falar para mim a frase do dia. Fala aí para mim. A frase do dia: a pedra é o fim do império do mal. Maravilha, ganhou! Parabéns, Ari! Deus abençoe. Você congrega onde aí, Ari? A igreja Casa da Bênção, aqui em Miguel Calmon, Bahia. Ah, Itege? Itege, exatamente. Que legal, legal. Deus abençoe, meu irmão. Um grande abraço. Deus. Um abraço, pastor. Amém. Deus abençoe. Aí, maravilha. Lá da Itege, hein? Nossa, não imaginava. Então, Deus abençoe. Essa Bíblia aqui agora é do Ari, o leão, e é bênção. Tá? Eu não lembro agora qual que é o tema do próximo férias, da próxima semana. Você tem aí para mim? O tema é moldando vocacionados. Moldando vocacionados. O mais gostoso que vai ter, semana que vem, segunda-feira, temos o Moldando Vocacionados. Ó, esse assunto não acabou. Amanhã não, quarta, né? Quarta-feira nós teremos oficina de alinhamento do Férias com Teologia. Como é que chamou? Não é oficina de alinhamento? Não é? Nessa quarta-feira tem oficina de alinhamento do Férias com Teologia, onde eu vou responder as perguntas dessa aula de hoje. Manda ver aí, tá? Eu sei que peguei meio pesado aí, mas é só o princípio das dores, ainda não é o fim. E na sexta-feira, aí nós temos uma sala fechada só para os alunos do Férias, para tratar mais profundamente esse tema do Reino de Deus. Então, essa semana o tema é o Reino de Deus, e eu espero que esse tema tenha provocado você a pensar um pouco mais sobre sua fé, suas atitudes e como você tem vivido, né? E aí, pedra ou estátua? Você está em qual? Pedra ou estátua? Porque não adianta nada ter igreja da pedra lá fora escrita church, sendo que lá dentro você continua com a mesma mentalidade da estátua. É uma mentalidade, pessoal. Então, venha para a pedra, saia da estátua. Ele nos transportou do império de trevas para o reino do Filho do seu amor. Tá certo? Tá, a Josiane aqui tá murcha, falando, eu já nem tento mais. Não, eu já nem tenho mais lágrimas. Eu pensei que ela não estava tentando mais ganhar. Porque se com 40 não ganhei, na sexta, imagina concorrendo com 400. Tadinha, ela na sexta não ganhou entre 40. Mas calma, Josiane, calma. Não fica murcha, não fica triste, vai dar tudo certo. Ainda tem quarta, ainda tem sexta para você ganhar. Você vai ganhar. Vamos lá, fala, Júlio. O link das perguntas para quarta vai ser enviado
O link para as perguntas da quarta vai ser enviado quando no grupo? Amanhã? Posso enviar agora. Então já envia. O link para as perguntas está sendo enviado no grupo de alunos agora. Quem tem perguntas, manda pergunta. Tem aqui, peraí, uma pessoa falando assim, eu sou da Casa da Bênção de outro lugar, da Bahia. Aí, ó, a Nilda, eu sou da Casa da Bênção de Belém, de Belém. Hoje é o Dia Mundial da Casa da Bênção, tá aqui com a gente, hein? Um abraço aos nossos irmãos, saudoso, a família do saudoso Doriel, né? Fundador da Casa da Bênção. Bom, é isso aí. Estou esquecendo alguma coisa? Não. Tem aqui o Cícero. Quero protestar. Hoje encontrei com minha sorte. Encontrei com minha sorte iria ganhar. Mais grande foi a fúria do inimigo. Cheguei atrasado. Aí, meu amigo, chegou atrasado. Então, sofrendo com o link. Então, é isso aí. Gente, amanhã teremos... amanhã não, quarta-feira teremos nosso encontro e também na sexta-feira, tá? Dica, pastor, tô aqui, nunca fiz o Férias com Teologia. Vintão, irmão. Obviamente que não vale, tanto você paga, o que você recebe é infinitamente mais. Então, clica no link aqui na descrição desse vídeo, tem lá, Férias com Teologia. Clica e faça a sua inscrição. Beleza? Quero comprar o Teologia. Ainda tem vagas dos 17? Não sei, precisa clicar lá e ver. Se abrir é porque tem, se não abrir é porque não tem. Tá certo? Paz, pastor, coloca eu no grupo. Tá bom. Tá colocado no grupo. Vamos lá. Vitória, obrigado. Júnior, obrigado. Vocês também, muito obrigado. Deus abençoe a todos e a gente volta amanhã. Tem programa de manhã, tarde, noite, madrugada e tudo mais. Tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Me ensinam, me guiam, me trazem à luz as palavras de Jesus. Só as palavras de Jesus infundem-me valor, afastam do meu coração os males e a dor. A mansidão do Salvador me faz